Depois daquilo que os mais antigos chamam de revolução sexual, nos anos 60, com a chegada da pílula e, de uma certa maneira, de uma liberdade maior nessa área sexual, o mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. E isso foi trazendo muitas dificuldades, porque agora a gravidez indesejada, ela não é mais um risco. E agora, recentemente, depois que passa esse período dos anos 60, ainda mais, para contribuir ainda mais em termos negativos para uma prática totalmente sem limites do sexo, veio a questão filosófica do existencialismo, em que o momento é que importa. Não importa se é A, B, se é homem, se é mulher, se é esse, se é aquele, se é velho, se é novo, não interessa. O que interessa é aquele momento. E tem mais. Eles explicam assim. Tem mais. Se for feito com amor, tudo vale. Se você tem sexo com o seu vizinho que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, no problema, nenhuma dificuldade. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos na universidade. Isso é mais do que veladamente estabelecido. É um valor da nossa sociedade contemporânea. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja. Olha, o Bolsonaro escolheu o novo ministro da Educação depois de muita procura, depois de muita pendenga, né? Teve o caso do Decotelli. Então, agora, o novo ministro da Educação, todos já sabem, né? Já foi oficializado, que é o pastor Milton Ribeiro. E já apareceram algumas polêmicas sobre o Milton Ribeiro. Pelo currículo dele, no currículo Lattes, em relação ao currículo, parece não ter problema nenhum, pelo menos até o momento, né? Que ele tem doutorado em educação, tem mestrado, ele já, inclusive, é teólogo, ele é ligado à educação, isso é um fato. A polêmica está nas frases ditas pelo Milton Ribeiro, na sua igreja, nas suas palestras, frases relacionadas à sexualidade, universidade, sobre criança que deve sentir dor, que se deve bater de alguma forma em criança, criança deve sentir dor, sobre sexo sem limite, homem deve se impor no lar, o feminicídio é uma paixão louca. Fala também sobre Dilma Rousseff, o Bolsa Família, critica o Bolsa Família, sobre casamento gay. As falas do novo ministro da Educação são falas extremamente conservadoras. Como se era de esperar, todos os ministros da Educação escolhidos pelo Bolsonaro têm essa vertente conservadora. Não fosse isso, não seria ministro do Bolsonaro, evidentemente, né? Então, como vocês podem ver aí no vídeo, a fala sobre a questão da sexualidade. A revista Fórum, ela selecionou as principais falas do ministro da Educação, ele como pastor. Então, a Fórum faz uma lista de todos os absurdos ditos pelo novo ministro da Educação. Então,
nomeado pelo presidente Bolsonaro, Milton Ribeiro é o 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro em 1 ano e meio. Poucas horas após a divulgação da escolha, vídeos com falas absurdas do pastor passaram a repercutir nas redes sociais. As falas de Ribeiro podem ser acessadas através de uma coletânea de vídeos no canal Meditando na Sã Doutrina no YouTube. Inclusive, esses vídeos que estão no YouTube, grande parte dele, pelo menos o que estava no nome do Milton Ribeiro, já foram tirados, colocados em privado, que é para ninguém ver isso, mas você consegue ter acesso a alguns, inclusive em outros canais, algumas falas delas, inclusive nesse nosso canal, você vai ver aí, você tem acesso aí à fala dele sobre a questão da sexualidade e sobre a criança. Então, além de reproduzir opiniões conservadoras sobre os papéis de gênero, sexualidade e educação, Ribeiro também critica programas sociais de destaque no Brasil, como o Bolsa Família. A Fórum produziu uma lista com as principais falas do novo ministro de Bolsonaro e que geraram polêmica nas redes sociais. Por exemplo, sobre sexo sem limites. Em um dos vídeos, intitulado Uma Sociedade Deteriorada, Ribeiro opina sobre liberdade sexual e ataca as universidades. E aí ele coloca o seguinte, por exemplo, aí abre aspas, depois daquilo que chamam de revolução sexual dos anos 60, com a chegada da pílula e de uma liberdade maior nessa área sexual, o mundo perdeu a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual, diz o ministro. Segundo o pastor, para contribuir para uma prática sexual sem limites do sexo, veio a questão filosófica do existencialismo, em que é o momento o que importa. Não importa se é A, B, se é homem, se é mulher, se é esse, se é aquele, se é velho ou se é novo. Não interessa. O que interessa é o momento. E aí ele diz que as universidades ensinam essas práticas que, segundo ele, é errado. Ele faz, inclusive, denúncias absurdas, aquele velho discurso de que nas universidades estão ensinando as pessoas a fazer sexo, sexo livre, tudo isso. Então, isso percebe que isso é uma fala que não é apenas desse pastor aí, que agora é ministro, mas é uma fala que é recorrente, é uma voz que faz parte da polifonia, daquilo que vem de uma coletividade conservadora e que tem uma visão muito distorcida da universidade. Veja que, por exemplo, nas redes sociais foram divulgadas várias fake news, inclusive imagens de pessoas peladas, tudo na universidade, que estava aprendendo isso, aprendendo aquilo. Ou seja, a visão que se tem de universidade é essa visão preconceituosa, distorcida. E é bom lembrar que essa visão de universidade, que geralmente eles passam, ele está relacionando geralmente, ele não diz diretamente aí, mas em geral se percebe que é a universidade pública que trabalha muito isso, as universidades, né? Claro que ele não fala isso aí, mas ele fala a universidade de forma geral. Portanto, você tem uma visão extremamente conservadora que não contribui para um mundo melhor, um mundo de harmonia, porque julga a universidade como um antro de perversão. E aí por isso que vem todo aquele discurso negacionista contra as universidades, de perseguição à universidade, discurso odioso. Lembra que o Bolsonaro, inclusive quando ele indicou o Weintraub fez tudo aquilo que o Bolsonaro queria que fizesse, na verdade, acredito que até muito mais, que ele surpreendeu talvez até o Bolsonaro no que diz respeito a esse ódio contra as universidades, chega ao ponto de dizer que as universidades públicas ensinavam inclusive questão de sexo livre, drogas, plantavam drogas, tudo isso. Então, isso faz parte de um cabedal, de uma visão extremamente preconceituosa que, infelizmente, isso tem sido muito difundido por pastores evangélicos,
pelas igrejas evangélicas, o que se percebe é isso. Daí uma ignorância profunda sobre esse assunto aí, sobre universidade, sobre sexualidade, por exemplo. A questão do existencialismo, que o existencialismo foi uma coisa fundamental, que tem como um dos principais teóricos, o Jean-Paul Sartre. O existencialismo veio exatamente com todos os problemas trazidos com as guerras mundiais, que deixou a sociedade praticamente destruída, né? Grande parte de cidades, principalmente na Europa. E o existencialismo veio para pensar para quem somos, o que queremos de fato, o que fazemos com a nossa vida, e a questão da existência, que é fundamental. E aí, o que acontece? O pastor Milton Ribeiro, ele distorce totalmente a ideia de existencialismo e traz para uma visão moralista sobre a sexualidade. Portanto, veja o absurdo que nós temos de falas como essa do pastor Milton Ribeiro, que ele traz para um público carente de conhecimentos, distorções sobre a realidade do que é ensinado de fato na universidade, do que acontece na universidade. Primeiro porque essa história de ensinar a fazer sexo livre na universidade, isso é simplesmente um absurdo. Não é? Não acontece esse tipo de coisa, não faz o menor sentido você rotular a universidade como um lugar que ensina a prática do sexo livre, que ensina os absurdos sobre sexo, a perversão sexual. Então isso é uma visão extremamente conservadora. Então hoje nós percebemos claramente que falas como essa do ministro agora da Educação, que é pastor, o Milton Ribeiro, elas só contribuem para tornar a sociedade mais ignorante, assim como as falas da Damares sobre sexualidade, vários absurdos que nós percebemos que isso é recorrente em grande parte dessas igrejas tradicionais, e que infelizmente hoje essa parte evangélica, né, ela assumiu uma parte também do poder. Hoje nós temos, por exemplo, a influência dos evangélicos na presidência da República. Então isso é uma questão muito, muito forte, preocupante até. É até preocupante imaginar uma coisa dessa, né? Que você tem uma igreja, você tem as palestras, claro que você vai encontrar coisas educativas, não se nega. Não estou dizendo aqui que tudo que se passa na igreja é uma coisa negativa, não é isso. Estou falando da responsabilidade que um pastor, uma liderança religiosa, ela tem sobre a sociedade, sobre a população, principalmente a população carente de conhecimento. Então, isso é simplesmente absurdo. Na outra fala sobre a criança de sentidor, ele é favorável, inclusive, aos castigos às crianças, a impor castigos à criança. Além de criticar as universidades por supostamente exercer uma pressão sobre a prática sexual dos estudantes, o novo ministro da Educação também ele é defensor do rigor no ensino das crianças. Em vídeo chamado A Vara da Disciplina, publicado no canal da Igreja Presbiteriana, Jardim da Oração, há cerca de 4 anos, ele afirma que é preciso deixar marcas nos filhos. Não dá para argumentar de igual para igual com criança, senão ela deixa de ser criança. Deve haver rigor, severidade. Vou dar um passo a mais. Talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor, declara o pastor. Ele defende isso. Ou seja, o que o pastor Milton Ribeiro, hoje ministro da Educação, defende é uma educação conservadora, é uma distorção da universidade, como já falei, e sobre essa questão da criança, ele esquece, ignora totalmente, por exemplo, os ensinamentos bíblicos do Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus diz, vinde a mim a criancinha ou as criancinhas, que delas são o reino dos céus. Em que momento, por exemplo, o pastor Milton Ribeiro, você vai encontrar Jesus Cristo dizendo, olha, bata nas suas crianças para ensinar a elas e bata para elas sentir dor.
É possível você ouvir, por exemplo, será possível se você tivesse, por exemplo, como ter um contato com Jesus Cristo, será que Jesus Cristo ia dizer assim? Olha, ensine as suas crianças, aos seus filhos, bata nelas. Uma pessoa que, segundo o Novo Testamento, segundo a Bíblia, é todo amor. Tudo é amor no que diz respeito a Jesus Cristo. Então isso é uma contradição profunda, ou seja, isso é aquela visão distorcida, militarizante da sociedade, uma visão conservadora. Sobre a sexualidade existe tanto tabu ainda tão profundo, é tanta coisa negativa que se fala sobre o sexo, principalmente nas igrejas, que infelizmente nós vamos encontrar pessoas que elas vão para as igrejas buscando alento e de repente o que é que acontece? Aprendem a ser anticristão. Sim, porque Jesus Cristo não ensina a bater nos seus filhos, por exemplo. Ou você acredita nisso, que Jesus Cristo disse, bata no seu filho e bata para ele sentir dor. Então isso é gravíssimo, né? Eu me preocupo em relação a isso, porque, por exemplo, hoje nós temos uma pessoa dessa, ela hoje tem um poder junto ao presidente da República, é ministro da Educação e com certeza vai direcionar sua política educacional, seus projetos educacionais contra a universidade, para trazer para a universidade toda uma visão conservadora, vai trazer essas limitações, vai impor essas limitações, vai querer fazer da universidade, da educação, a sua igreja, por exemplo, que é uma coisa totalmente distorcida. Então é uma coisa a se preocupar, evidentemente. Infelizmente, como nós sabemos que o Bolsonaro não ia escolher um ministro da educação que tivesse uma visão aberta, uma visão progressista, uma visão humanizadora no sentido de respeito à diversidade, a questão da diversidade sexual, LGBT, por exemplo. Não. É claro que ele vai trazer gente dessa lavra, como fez com o Weintraub e agora o pastor Milton Ribeiro. Eis a questão. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Acesse também o nosso blog, o blog do professor Nunes.wordpress.com. Até mais.